Meu nome é Cristiane, e aos 31 anos eu nunca imaginaria que minha carreira de contadora, tão bem-sucedida, se tornaria uma maldição. Por 7 anos, eu sustentei financeiramente minha família, que, supostamente, estava passando por dificuldades. Todo mês, milhares de reais eram transferidos da minha conta para a deles. Então, um dia, recebi aquela mensagem fria. Precisamos de um tempo. Por favor, não entre mais em contato de jeito nenhum. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Eu me formei em ciências contábeis com uma dívida de financiamento estudantil que parecia uma montanha nas minhas costas. Mesmo assim, eu estava orgulhosa por ser a primeira da minha família a ter um diploma universitário. Consegui uma vaga em uma pequena firma de contabilidade em Curitiba. O salário inicial era modesto, mas era meu, conquistado com anos de estudo até tarde e trabalhos de fim de semana na faculdade. Naquela época, meu relacionamento com a família era o que a maioria chamaria de normal, talvez até de muito próximo. Minha mãe, Lúcia, trabalhava como recepcionista em um consultório de dentista. Meu pai, Carlos, tinha um emprego estável como gerente de estoque em uma empresa de móveis. Minha irmã mais nova, Helena, ainda estava no colégio, sonhando em se tornar enfermeira. E havia meu tio Ricardo, irmão do meu pai, que sempre foi meu maior fã. Ele nunca perdeu uma formatura, um recital de piano ou um momento importante na minha vida. Sempre que possível, nos reuníamos para almoços de domingo, compartilhando histórias e risadas ao redor da mesa de jantar que estava na família havia gerações. Eram tempos simples, tempos felizes, antes que eu me tornasse o banco da família. 7 anos atrás, tudo mudou. Eu tinha acabado de me mudar para o meu apartamento, curtindo a independência que vinha com meu primeiro salário de verdade, quando meu telefone tocou. Era uma minha mãe, com a voz tremendo de tanto chorar. Cris, meu bem, odeio ter que te pedir isso, mas estamos com um problema sério, ela disse entre soluços. Seu pai perdeu o emprego, a empresa está cortando funcionários e a hora não podia ser pior. Ela explicou que havia sido diagnosticada com fibromialgia, o que a obrigou a reduzir as horas de trabalho. As economias deles tinham acabado depois de pagar os exames médicos dela. O aluguel venceria em 3 dias e eles estavam faltando R$ 800. Não temos a quem mais recorrer. A mãe sussurrou. É só até seu pai arrumar outro emprego. A gente te paga de volta assim que puder. Sem hesitar, transferi o dinheiro. R$ 800 era uma parte significativa do meu orçamento mensal, mas eles eram minha família. É claro que eu ajudaria. Papai logo acharia outro emprego e isso seria uma coisa de uma vez só. Mas não foi. 2 semanas depois, eles precisaram de ajuda com as contas de água e luz. Depois, foram as compras do supermercado e então o seguro do carro. Cada pedido vinha com uma explicação emocionante e uma promessa de pagamento assim que as coisas melhorassem. E toda vez eu dizia sim. O que começou como um empréstimo temporário se transformou em um compromisso mensal. Papai conseguia entrevistas, mas nunca o emprego. A condição da mãe piorava, limitando sua capacidade de trabalhar mesmo em meio período. Helena precisava de dinheiro para material escolar, depois para as taxas de inscrição da faculdade e então para os livros quando ela começou a faculdade de tecnologia em enfermagem em uma universidade estadual. 3 meses depois desse arranjo, eu configurei transferências automáticas. Parecia mais eficiente do que ficar respondendo a ligações de pânico a cada poucas semanas. R$ 500 no dia 1º do mês e mais 500 no dia 15. Isso forçava o meu orçamento, mas eu dava um jeito. Aceitei projetos extras na firma, trabalhava nos fins de semana e com o tempo fui promovida. Mais dinheiro significava que eu poderia dar mais para a minha família, que estava lutando para sobreviver. Enquanto isso, meus próprios sonhos foram deixados de lado. O fundo para a entrada da minha primeira casa crescia a passo de tartaruga. A viagem para a Europa que eu havia planejado desde a faculdade foi adiada indefinidamente. Minhas contribuições para a aposentadoria se mantinham no mínimo exigido para o benefício da empresa, bem abaixo do que meu consultor financeiro recomendava. Família em primeiro lugar, eu dizia a mim mesma toda vez que sentia uma pontada de ressentimento. Eles fariam o mesmo por mim. À medida que os meses se transformaram em anos, as transferências automáticas aumentaram junto com o meu salário.
No terceiro ano, eu já estava mandando R$ 2.000 por mês, cobrindo não apenas as necessidades básicas, mas também ajudando com a faculdade de Helena e despesas inesperadas que pareciam sempre aparecer. No começo, criei planilhas para acompanhar as minhas contribuições, planejando me certificar de que eles poderiam me pagar de volta um dia. Eventualmente, parei de atualizá-las. No fundo, eu sabia que nunca mais veria aquele dinheiro, e admitir a verdade doía demais. A gratidão da minha família era constante no começo. Minha mãe me ligava chorando, me abençoando por ser uma filha tão maravilhosa. Meu pai prometia que me compensaria quando se reerguesse. Helena me mandava cartões de agradecimento feitos à mão com desenhos dentro. Tio Ricardo era o único que parecia preocupado com a situação. Você tem certeza de que pode bancar isso, Chris? Ele perguntou durante um dos nossos encontros para tomar café. Parece que você está carregando a família inteira nas costas. É temporário, eu garanti, embora na época já tivessem se passado 2 anos. Além disso, eles são família. O que mais eu deveria fazer? Deixá-los serem despejados? Ele me deu um longo olhar, mas deixou o assunto de lado. Olhando para trás, eu deveria ter prestado mais atenção na preocupação em seus olhos. O ano 4 trouxe outra promoção no trabalho e um aumento significativo de salário. Agora, eu era contadora sênior com uma renda respeitável. Em vez de finalmente priorizar meus próprios objetivos financeiros, aumentei o apoio à família para R$ 2.500 por mês. A essa altura já havia se tornado algo automático, esperado. As ligações de agradecimento se tornaram mensagens de texto de agradecimento. E então, apenas confirmações. Recebido. Valeu. Minha vida social sofreu. Meus amigos pararam de me convidar para restaurantes caros ou viagens de fim de semana porque eu sempre recusava. Meu colega de trabalho, um rapaz chamado João, me chamou para sair. Mas nosso breve relacionamento acabou quando eu não conseguia explicar por que estava sempre fazendo hora extra, mas ainda parecia ter problemas financeiros. Eu não podia admitir que estava sustentando a minha família inteira. Me parecia, ao mesmo tempo, que eu estaria me gabando de ser uma boa filha e admitindo que estavam se aproveitando de mim. No 7º ano, eu já tinha dado à minha família bem mais de R$ 100.000. O peso dessa responsabilidade tinha se tornado tão normal que eu raramente a questionava. Eu tinha 31 anos, com uma carreira bem-sucedida no papel, mas minha conta bancária contava uma história diferente. Essa era a minha vida agora. Trabalhar, economizar um pouco, mandar o resto para a família e repetir o ciclo. Mal sabia eu que tudo estava prestes a mudar. A mudança na atitude da minha família foi tão gradual que eu quase não percebi. Quase. Começou com as ligações. Onde minha mãe costumava ligar várias vezes por semana para saber como eu estava, nossas conversas se reduziram a breves trocas a cada 15 dias. Quando eu ligava para eles, sempre havia uma desculpa para não poderem conversar por muito tempo. Papai estava sempre prestes a sair, mamãe não estava se sentindo bem e precisava descansar. Helena estava estudando para uma prova importante. Nossos almoços de domingo em família se tornaram eventos mensais e depois trimestrais. Toda vez que eu sugeria visitá-los, havia uma desculpa. A casa estava sendo pintada, a mãe estava com um dia de muita dor, eles tinham outros compromissos. Eu pensava que era porque todos estavam ocupados com suas próprias vidas. Papai ainda estava procurando emprego, a mãe estava cuidando da saúde e a Helena estava focada na faculdade. Fazia sentido que eles tivessem menos tempo para reuniões de família. Isso até o meu 30º aniversário. Eu sempre fazia questão dos aniversários de todos. Para o 60º da minha mãe, eu tinha trazido a irmã dela de Salvador de surpresa. Para o aniversário do meu pai, eu tinha conseguido ingressos para um jogo do Corinthians, o time de futebol favorito dele. Para os 21 anos de Helena, eu tinha planejado uma festa de fim de semana inteira. Então, quando meu 30º aniversário chegou, eu esperava pelo menos um telefonema, talvez uma pequena comemoração, talvez um cartão carinhoso. Não recebi nada. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem de texto, nenhum cartão. O dia se passou em completo silêncio da minha família. Eu checava meu telefone constantemente, me perguntando se havia algum problema técnico. Cheguei a ligar para uma operadora para confirmar se meu telefone estava funcionando corretamente. E estava. Minha família simplesmente tinha esquecido. Ou, pior,
Eles tinham lembrado e decidido não se manifestar. Naquela noite, meus colegas de trabalho me levaram para um happy hour improvisado, depois de notarem meu humor abatido. Minha amiga Olivia trouxe um bolo pequeno para o meu apartamento mais tarde. Eu apaguei as velas sozinha depois que ela foi embora, fazendo um desejo para que minha família estivesse apenas planejando uma surpresa atrasada. Eles não estavam. Uma semana se passou, depois 2, nenhuma menção ao meu aniversário, nenhum desejo atrasado, nada. Quando finalmente toquei no assunto durante uma breve ligação com a minha mãe, a resposta dela foi apressada. Ah, meu bem, me desculpa. As coisas têm andado tão corridas por aqui. A gente te compensa da próxima vez que você vier. Mas o convite para visitá-los nunca veio. 3 meses depois do meu aniversário esquecido, eu estava navegando no Instagram quando vi algo que me revirou o estômago. Uma foto dos meus pais e da Helena sorrindo largamente em frente à Torre Eiffel, em Paris. A postagem era de 2 dias antes. Fiquei olhando para a imagem, incapaz de entender o que estava vendo. Minha família, que eu estava sustentando financeiramente porque não podia pagar o aluguel, de alguma forma tinha encontrado dinheiro para uma viagem para a França. Uma viagem que eles não tinham me mencionado em nenhum momento. Com as mãos tremendo, liguei para a minha mãe. Ah, Chris! Ela pareceu surpresa em me ouvir. Tudo bem, meu amor. Estou bem, eu disse, tentando manter a voz firme. Eu acabei de ver umas fotos interessantes no Instagram. Quando vocês iam me contar sobre a viagem a Paris? Um longo silêncio se seguiu. Foi uma coisa de última hora, ela finalmente disse. A Helena tem se dedicado tanto na faculdade, e seu pai e eu achamos que ela merecia uma folga. Foi só uma viagem de fim de semana rápida. Uma viagem rápida de fim de semana para a França, partindo de Curitiba? Perguntei. Isso deve ter custado milhares de reais. A gente achou uma promoção, a mãe disse rapidamente. E seu tio Ricardo ajudou um pouquinho também. Isso não parecia ser o tio Ricardo. Ele sempre foi cuidadoso com o dinheiro e tinha expressado preocupações sobre a dependência financeira da minha família em relação a mim. Entendi, eu disse sem acreditar em uma palavra. Bem, espero que vocês tenham se divertido. Nós nos divertimos sim, meu bem. Me desculpa não termos mencionado. A gente não queria que você se sentisse na obrigação de contribuir com isso também. Você já faz tanta coisa por nós. A conversa terminou de forma estranha, com a mãe prometendo me ligar em breve para colocarmos o papo em dia de verdade. Essa ligação nunca veio. Na semana seguinte, encontrei Olivia para um café. Depois de me ouvir contar sobre a descoberta da viagem para a França, ela colocou a xícara na mesa com uma firmeza incomum. Chris, eu segurei a língua por anos porque você sempre os defende, mas isso é ridículo. Sua família está se aproveitando de você. Eles fazem isso há anos. Não é verdade. Eu protestei fracamente. Eles estão passando por momentos difíceis. Há 7 anos? Olivia arqueou uma sobrancelha. Ninguém passa por momentos difíceis por 7 anos seguidos sem que haja alguma má gestão séria ou enganação envolvida. E agora eles estão tirando férias em Paris, enquanto você nem consegue pagar a aula de cerâmica de que você fala há meses, porque você manda tanto dinheiro para eles. Eles fariam o mesmo por mim se eu precisasse. Eu insisti. Fariam mesmo? Olivia desafiou. Eles já te apoiaram em alguma coisa financeira ou de outra forma? Abri a boca para responder, mas não encontrei nenhum exemplo para dar. Olivia suavizou o tom. Estou dizendo isso porque me importo com você. Isso não é normal nem saudável. Em algum momento, você precisa considerar a possibilidade de que eles estão te usando. Eu descartei as preocupações dela por fora, mas não consegui parar de pensar nas palavras dela nos dias seguintes. Então, aconteceu o incidente no shopping. Eu raramente gastava dinheiro com compras, mas precisava de uma roupa nova para uma apresentação importante no trabalho. Enquanto olhava as vitrines em uma loja de departamento, vi uma figura familiar no balcão de bolsas de luxo. Helena, minha irmã, que supostamente estava com dificuldades para pagar os livros da faculdade, estava comprando uma bolsa de grife que eu sabia custar bem mais de R$1.000. Eu me aproximei, observando enquanto ela entregava o cartão de crédito à vendedora com uma facilidade já conhecida. Helena? Ela se virou, a expressão dela mudando de surpresa para algo como culpa. Chris?
O que você está fazendo aqui? Comprando roupas para o trabalho, eu disse, de olho na sacola de grife que agora estava na mão dela. Que bolsa linda! Ah, essa... Ela riu nervosa. É só uma réplica, bem baratinha. Eu tinha trabalhado como vendedora no varejo durante a faculdade. Sabia que a loja não vendia falsificações e reconhecia a embalagem distinta da marca de luxo. É mesmo? Da seção de grife? O rosto de Helena ficou vermelho. Preciso ir. Vou encontrar umas amigas para almoçar. Te ligo depois, tá? Ela se apressou para longe antes que eu pudesse responder, me deixando ali com uma crescente sensação de mal-estar. Mais tarde, naquela mesma semana, passei de carro pelo condomínio da Helena e notei um carro novinho em folha na vaga dela. A placa temporária indicava que tinha sido comprado recentemente. A última vez que conversamos, ela tinha reclamado dos custos de manutenção do carro antigo, insinuando que talvez precisasse de ajuda com a conta do mecânico. As peças estavam começando a formar uma imagem perturbadora, mas eu ainda não conseguia aceitar o que elas me mostravam. Era hora de conversar com a única pessoa na minha família que sempre foi sincera comigo. O tio Ricardo concordou em me encontrar na nossa lanchonete favorita no domingo seguinte. Ele era o único membro da família que consistentemente arranjava tempo para mim, ligando com frequência e me encontrando para almoçar pelo menos uma vez por mês. Ele chegou cedo, já com uma xícara de café, quando eu me sentei no banco do outro lado da mesa. — Você parece preocupada, minha pequena, ele disse, examinando meu rosto. — Tudo bem no trabalho? — O trabalho está bem, eu respondi, pedindo um café à garçonete que passava. Eu queria conversar sobre a mãe, o pai e a Helena. A expressão do tio Ricardo mudou sutilmente. Ele pousou a caneca e suspirou. Eu estava me perguntando quando essa conversa ia acontecer. — Que conversa? Perguntei. — Aquela em que você finalmente percebe o que está acontecendo. Meu estômago se apertou. — E o que exatamente está acontecendo, tio Ricardo? Ele parecia angustiado, passando a mão pelos cabelos grisalhos. — Sua família tem se aproveitado da sua generosidade, Chris. Há anos. A mãe disse que você ajudou a pagar a viagem para Paris. Eu disse, observando a reação dele com atenção. As sobrancelhas do tio Ricardo se arquearam. — O quê? Eu não paguei viagem nenhuma para a França. Eu nem sabia que eles tinham ido para a França. — Foi o que eu pensei, murmurei. — Escuta, Chris, tem uma coisa que você precisa saber. Seu pai está trabalhando de novo há 3 anos. O mundo pareceu parar. — O quê? Ele conseguiu um emprego como supervisor de turno na empresa de fabricação de móveis da família Ferraz. Um salário melhor que o antigo cargo de gerente de estoque, com benefícios também. — É impossível, eu disse. Mas mesmo enquanto as palavras saíam da minha boca, eu sabia que era verdade. Explicava tanta coisa. Eles teriam me contado, teriam parado de pedir dinheiro. O tio Ricardo balançou a cabeça com tristeza. Eles não veem mais como um pedido. Eles veem seu dinheiro como um direito. Eu tentei conversar com o Carlos sobre isso. Falei para ele que não era certo continuar pegando de você quando eles já estavam reerguidos. Ele ficou bravo. Disse que eu não entendia as pressões de criar uma família. E os problemas de saúde da sua mãe, a fibromialgia dela é real, mas ela a tem controlado bem o suficiente para começar a trabalhar em meio período no escritório da igreja, há 2 anos. Não é muito, mas entre isso e o emprego do seu pai, eles estão bem financeiramente. Na verdade, estão mais que bem. Pensei na viagem a Paris, na bolsa de grife da Helena, no carro novo dela. Eles estão vivendo bem, ou não, com o meu dinheiro. Tio Ricardo balançou a cabeça com a expressão séria. Seus pais reformaram a cozinha no ano passado, balcões de granito, eletrodomésticos novos, tudo do bom e do melhor. E a Helena andou falando sobre uma viagem para o Rio de Janeiro com as amigas. Enquanto você se mata de trabalhar até a exaustão para bancar o estilo de vida deles. Meu café chegou, mas eu não consegui beber. Minha garganta parecia seca. Por que você não me contou antes? Tio Ricardo parecia genuinamente arrependido. Eu tentei, do meu jeito. Lembra de todas as vezes em que eu perguntei se você tinha certeza de que podia continuar sustentando-os? Mas você sempre parecia tão decidida a ajudar. E eles também são minha família. Isso me colocou numa posição impossível. Ele estendeu a mão na mesa para apertar a minha. Me desculpa, Chris, eu deveria ter sido mais direto. A culpa não é sua, eu disse.
embora uma parte de mim desejasse que ele tivesse me contado antes que eu tivesse dado tanto da minha vida. Tem mais, Ricardo continuou com relutância. No mês passado, quando eu estava ajudando seu pai com a jardinagem, ouvi seus pais discutindo se deveriam te pedir para aumentar sua contribuição para ajudá-los com um apartamento que eles queriam comprar na praia. Um apartamento na praia? Você está falando sério? Eu os confrontei sobre isso. Disse que era uma vergonha, até mesmo pensar em te pedir mais, quando eles não tinham sido honestos sobre a situação. Sua mãe ficou na defensiva, disse que eles mereciam coisas boas depois de tudo o que tinham passado. Seu pai me acusou de ter inveja do planejamento financeiro deles. Foi assim que ele chamou, Chris. Planejamento financeiro. Eu me senti fisicamente mal. 7 anos de sacrifícios, de colocar a minha vida em espera, reduzidos a planejamento financeiro para as compras de luxo dos meus pais. Eles já falaram em me pagar de volta? Perguntei, já sabendo a resposta. Tio Ricardo balançou a cabeça. Nunca os ouvi mencionar isso. Acho que na cabeça deles é isso que os filhos fazem pelos pais. Eles se convenceram de que têm direito ao seu apoio. Passei a próxima hora fazendo perguntas ao tio Ricardo, preenchendo as lacunas da enganação da minha família. Como eles tinham começado de forma pequena, com uma necessidade genuína, mas continuaram com a farsa muito depois que a necessidade tinha passado. Como eles justificavam isso ocasionalmente me comprando pequenos presentes no Natal ou no meu aniversário, como se uma blusa de R$ 50 compensasse milhares em apoio mensal. Como eles tinham começado a se ressentir das minhas perguntas sobre a busca de emprego ou o orçamento deles, vendo isso como uma intrusão em vez de uma preocupação razoável. Quando terminamos nosso almoço, que eu nem toquei, eu tinha uma imagem mais clara da traição da minha família do que eu jamais tinha desejado. "O que você vai fazer?" Ricardo perguntou enquanto estávamos no estacionamento. "Ainda não sei", eu admiti. "Mas algo tem que mudar. Isso não pode continuar." Ele me abraçou forte. "O que você decidir, eu estou do seu lado. Lembre-se disso." Dirigi para casa atordoada. 7 anos de memória se repetindo na minha mente com um novo contexto. As lágrimas de gratidão que pareciam tão genuínas. As emergências que sempre coincidiam com as férias ou grandes liquidações. A crescente distância toda vez que eu fazia perguntas específicas sobre as finanças deles. Eu tinha sido usada pelas pessoas em quem eu mais confiava no mundo. E eu nunca tinha imaginado. Naquela noite, eu não consegui dormir. Sentei no chão da sala, cercada por extratos bancários, calculando exatamente quanto dinheiro eu tinha dado à minha família ao longo dos anos. O valor final me deixou fisicamente mal, R$ 123.740. Dinheiro que poderia ter me comprado uma casa, financiado uma aposentadoria confortável ou me permitido viajar pelo mundo. Chorei até não ter mais lágrimas, e então me sentei em um silêncio anestesiado, observando o nascer do sol pela janela do meu apartamento. A traição era mais profunda do que eu poderia ter imaginado. Não se tratava apenas de dinheiro. Era sobre confiança, respeito e amor. Minha família não tinha demonstrado nada disso por mim. Pela manhã, eu soube que precisava de ajuda profissional para processar essa revelação. Pela primeira vez em anos, liguei para o trabalho dizendo que estava doente e marquei uma consulta de emergência com uma terapeuta que eu tinha visitado brevemente depois de um término difícil. A doutora Patrícia Oliveira se lembrou de mim e abriu um espaço na agenda para aquela tarde. Em seu consultório calmo e ensolarado, eu contei a história inteira, desde a primeira ligação desesperada por dinheiro para o aluguel até as revelações do tio Ricardo. "O que você está descrevendo é um abuso financeiro." A doutora Oliveira disse gentilmente quando eu terminei. "É particularmente doloroso porque veio da sua família. As pessoas que esperamos que nos protejam, não que nos explorem." "Eu me sinto tão estúpida", sussurrei. "Como não percebi?" "Porque você agiu com amor e confiança, o que é natural com a família. Eles se aproveitaram do seu bom coração, não da sua inteligência." Ela se inclinou para a frente. "A questão agora é quais limites você precisa estabelecer daqui para a frente." Limites. A palavra parecia estranha quando aplicada à família. Eu nunca tinha pensado que precisava de proteção das pessoas que me criaram.
Não posso continuar dando dinheiro para eles. Eu disse, a decisão se tornando clara enquanto eu falava, não quando eles têm mentido para mim. Isso parece um limite razoável. A doutora Kate Oliveira concordou, mas sinto que você está preocupada em como comunicar isso. Eu concordei com a cabeça. Eles dependem do meu dinheiro, ou, pelo menos, construíram o estilo de vida deles em torno dele. Você está com medo das consequências se você os cortar completamente. Sem aviso, ela completou para mim. Isso é compreensível. Talvez uma abordagem de transição seria mais confortável para você. Passamos o resto da sessão discutindo as opções. Quando saí, eu tinha para ti um plano. Eu escreveria um e-mail explicando que eu sabia da melhoria da situação financeira deles e que eu estaria gradualmente reduzindo o meu apoio ao longo de 6 meses, encerrando-o completamente após esse período. Isso daria a eles tempo para ajustar seus gastos ou aumentar sua própria renda. Pareceu justo, até generoso, considerando a enganação deles. Em casa, passei horas elaborando o e-mail. Eu queria ser clara sem ser acusatória, firme sem ser cruel. Expliquei que tinha ficado sabendo sobre o emprego do meu pai, o trabalho de meio período da minha mãe e a melhoria de suas circunstâncias financeiras. Detalhei como sustentá-los tinha afetado a minha própria saúde financeira e a segurança do meu futuro. Propus o período de transição de 6 meses com reduções mensais no apoio e sugeri que nos reuníssemos para discutir um plano para que eles, eventualmente, me pagassem de volta, pelo menos uma parte do que eu tinha dado a eles ao longo dos anos. Antes de enviá-lo, encaminhei o rascunho para o tio Ricardo, pedindo a opinião dele. Ele me ligou imediatamente após ler. É mais generoso do que eles merecem. Ele disse francamente. Mas reflete quem você é, Chris. Compassiva mesmo quando está magoada. Eu acho que é uma boa abordagem. Você vai ajudá-los a se ajustarem se eles tiverem dificuldades com a transição? Eu perguntei. É claro, ele prometeu. Farei o que puder para apoiá-los nessa mudança e para te apoiar em estabelecer esses limites necessários. A tranquilidade que ele me deu a coragem que eu precisava. Respirei fundo e apertei enviar, depois desliguei o telefone, incapaz de encarar a reação imediata deles. Na manhã seguinte, acordei me sentindo mais leve, apesar da incerteza lá à frente. Pela primeira vez em anos, me permiti pensar sobre os meus próprios sonhos, independentemente das necessidades da minha família. Olhei anúncios de imóveis para pequenas casas de primeiro morador. Pesquisei o preço de uma viagem de 15 dias para ir à Itália. Calculei a rapidez com que eu poderia pagar o resto das minhas dívidas do financiamento se eu redirecionasse o dinheiro do apoio à família para a redução das dívidas. As possibilidades eram ao mesmo tempo empolgantes e aterrorizantes. Eu tinha me definido como a provedora da família por tanto tempo que não tinha certeza de quem eu era sem esse papel. Finalmente, liguei o telefone por volta do meio-dia, me preparando para ligações perdidas, mensagens de texto ou e-mails irritados. Para a minha surpresa, não havia nada. Nenhuma confirmação do meu e-mail, nenhuma justificativa defensiva, nenhuma desculpa. Apenas silêncio. O silêncio continuou durante a tarde e na noite. Eu checava meu e-mail várias vezes para confirmar se ele tinha sido enviado corretamente. Cheguei a ligar para o tio Ricardo para perguntar se ele tinha ouvido algo. Nada, ele disse, parecendo preocupado. Mas isso é incomum. Vou passar na casa deles amanhã se você não tiver notícias. Eu concordei, embora uma sensação inquietante tivesse começado a se instalar. Esse tratamento com o silêncio não era um bom sinal. O dia seguinte passou com o mesmo silêncio assustador. Nenhum contato de nenhum membro da família, nem mesmo de Helena, que normalmente respondia a mensagens de texto em minutos. No início da noite, a ansiedade me fez ficar andando de um lado para o outro no meu apartamento, imaginando cenários que iam de emergências médicas a uma birra coletiva da família. Então, o tio Ricardo ligou. Passei na casa deles, ele disse, a voz tensa de raiva. Eles estão bem, Chris. Mais do que bem. Eles estavam tendo uma reunião de família sobre o seu e-mail quando eu cheguei de surpresa. Uma reunião de família sem mim? Sobre mim?
Sim, Carlos, Lúcia e Helena estavam sentados ao redor da mesa de jantar com cópias impressas do seu e-mail, discutindo como responder. Eles não pareciam chateados ou preocupados. Eles pareciam calculistas. Meu estômago gelou. O que eles disseram quando te viram? Tentaram me convencer a ficar do lado deles. A Lúcia sugeriu que eles deveriam dar um tempo para você, até que você caísse em si sobre o dinheiro. O Carlos falou sobre como você era ingrata depois de tudo o que eles tinham feito por você. A Helena estava preocupada em ter que abandonar a faculdade sem o seu apoio, apesar do fato de que ela tinha acabado de comprar aquele carro novo. Cada palavra parecia um golpe físico. Eles nem sequer estavam considerando a minha proposta. Eles estavam criando uma estratégia para me manipular a continuar os pagamentos. Quando eu disse a eles que deveriam ter vergonha, que você tinha todo o direito de parar de sustentar adultos que tinham mentido para você por anos, eles ficaram bravos, muito bravos. A voz dele falhou levemente. Arrumei algumas das minhas coisas e saí. Não posso continuar naquela casa, sabendo como eles estão te tratando. Tio Ricardo estava morando com meus pais desde o divórcio dele, 5 anos antes, ajudando com a manutenção da casa em troca de um aluguel reduzido. O fato de que ele estava disposto a sair por causa disso dizia muito. Para onde você vai? Eu perguntei, preocupada com ele agora. Tenho um amigo com um quarto vago. Vou ficar bem. Estou mais preocupado com você e com o que eles podem fazer a seguir. Nós não tivemos que esperar muito para descobrir. A mensagem de texto em grupo chegou às 21h37 daquela noite, exatamente quando eu estava me preparando para ir para a cama. Era do número da minha mãe, mas a mensagem tinha sido claramente elaborada por um comitê. Depois de discutir seu e-mail em família, decidimos que precisamos de um tempo. Suas acusações e ultimatos nos machucaram profundamente depois de tudo o que fizemos por você. Por favor, não entre em contato de jeito nenhum. Nós vamos entrar em contato quando estivermos prontos para seguir em frente. Eu fiquei olhando para o telefone, lendo e relendo o descaso frio. Nenhuma menção à enganação deles. Nenhuma gratidão pelos 7 anos de apoio financeiro. Nenhuma consideração pelos sacrifícios que eu tinha feito. Apenas uma ordem para eu desaparecer até que eles decidissem que eu era digna da atenção deles novamente. A injustiça me consumiu. Eles tinham tirado mais de R$100 mil de mim com falsas desculpas. E agora estavam agindo como se eu tivesse feito algo errado ao descobrir as mentiras. Minhas mãos tremeram enquanto eu checava as redes sociais, apenas para descobrir que eles já tinham me bloqueado no Instagram e até mesmo no LinkedIn. Uma remoção digital completa de suas vidas. Liguei para o tio Ricardo, que atendeu na primeira chamada. Eles mandaram uma mensagem de texto em grupo, eu disse. Minha voz surpreendentemente firme. Eles querem um tempo. Eles me bloquearam em todas as redes sociais. Aqueles ingratos, manipuladores. Ele não terminou a frase, respirando fundo em vez disso. Me desculpa, Chris. Eu sabia que eles poderiam reagir mal, mas isso está além do que eu esperava. Isso é quem eles se tornaram e não tem nada a ver com você. Você merece muito mais. O que eu faço agora? Eu perguntei, me sentindo sem rumo. Agora você vive sua vida, Ricardo disse com firmeza. A reação deles apenas confirmou tudo o que suspeitávamos. Eles só davam valor a você pelo que você podia dar. A vergonha é deles, não sua. Depois que desligamos, eu me sentei imóvel no sofá, tentando processar a decisão final da mensagem de texto. Minha família tinha escolhido o dinheiro em vez do relacionamento. Eles tinham me cortado por ter a audácia de parar de financiar o estilo de vida deles. As pessoas que deveriam ter me amado incondicionalmente tinham colocado uma condição bem específica em seu amor: apoio financeiro contínuo. Uma estranha calma se instalou em mim à medida que a realidade se confirmava. Na tentativa de me punir, minha família, na verdade, tinha deixado claro exatamente onde eu me encaixava na vida deles. Não havia mais ambiguidade, nem mais benefícios da dúvida para estender. Eles tinham me mostrado quem realmente eram. Com essa clareza veio a determinação. Peguei meu telefone e digitei uma breve resposta para a mensagem de texto em grupo. É claro, cancelarei minhas transferências automáticas a primeira coisa amanhã. Então, liguei para a central de atendimento do meu banco, que funciona 24 horas por dia. O atendente foi solícito e eficiente, cancelando todas as transferências automáticas para as contas dos meus familiares.
Ele perguntou se eu queria bloquear futuras transferências para esses números de conta, e após um momento de hesitação, eu disse sim. Há mais alguma coisa em que posso ajudar a senhora? Ele perguntou de forma simpática. Não é só isso. Muito obrigada. Enquanto eu dizia as palavras, senti uma estranha mistura de tristeza e libertação. 7 anos de obrigação financeira terminados com uma única ligação. Eu dormi surpreendentemente bem naquela noite, como se um peso tivesse sido fisicamente tirado do meu corpo. Pela manhã, transferi o dinheiro que teria ido para minha família para a minha própria conta poupança, maravilhada com o quanto isso instantaneamente aumentou minha segurança financeira. No trabalho, me concentrei nos meus projetos com energia renovada. Meu colega João notou a diferença, comentando que eu parecia mais leve de alguma forma. Eu apenas sorri e disse que tinha resolvido um problema pessoal antigo. Naquela noite, me permiti olhar anúncios de imóveis com mais seriedade, ligando para um corretor para agendar a visita a um apartamento modestamente avaliado em um bairro que eu sempre admirei. Pela primeira vez, ter uma casa própria parecia uma possibilidade real, em vez de um sonho distante. Pouco antes da meia-noite, meu telefone explodiu com notificações. Primeiro vieram as ligações perdidas. 6 da minha mãe, 4 do meu pai, 3 da Helena. Depois, as mensagens de voz, cada uma mais urgente que a outra. Cris, me liga de volta imediatamente. Houve um mal-entendido. A voz da minha mãe, tensa e controlada. Meu bem, precisamos conversar. Isso foi longe demais. Meu pai, tentando parecer razoável. O que você fez? A mãe e o pai estão pirando. A mensagem de Helena, acusatória e em pânico. Então vieram as mensagens de texto. Mãe, o banco disse que a transferência falhou. Me liga urgente. Pai, deve haver um erro com o pagamento automático. Temos contas a pagar amanhã. Helena, isso não tem graça. Chris, a mãe está chorando. Eu desliguei as notificações e coloquei o telefone virado para baixo na mesa de cabeceira. A emergência deles não era mais a minha emergência. Amanhã seria tempo suficiente para lidar com as consequências. O tio Ricardo ligou no início da manhã seguinte. Seus pais têm explodido meu telefone. Ele disse sem preâmbulos. Aparentemente, eles tentaram fazer uma grande compra nesta manhã e o cartão foi recusado. Eles estão tentando descobrir por que seu dinheiro não entrou. Você disse a eles por quê? Perguntei. Eu disse a eles que deveriam ler sua resposta à mensagem de texto deles com mais atenção. A Lúcia de fato disse, e eu cito, ela nunca pararia de verdade os pagamentos. Ela sabe que precisamos desse dinheiro. A ilusão deles é forte. Apesar de tudo, senti uma pontada de culpa. Talvez eu devesse ter dado mais aviso antes de interromper completamente os pagamentos. Cris. A voz do Ricardo era gentil, mas firme. Eles te disseram para não entrar mais em contato. Eles te bloquearam nas redes sociais. Eles rejeitaram seu plano de transição de 6 meses, que foi muito generoso. O que exatamente você deveria ter feito? Ele estava certo. É claro, eu tinha tentado ser justa. Eles tinham escolhido esse fim abrupto, não eu. Ao longo do dia, as ligações e mensagens continuaram. No início da noite, o tom tinha mudado de confusão para raiva, para negociação desesperada. Podemos resolver isso, meu bem? É só religar os pagamentos enquanto a gente conversa sobre as coisas. Mensagem de texto do meu pai. Não entendo por que você está nos punindo assim. Nós somos sua família, minha mãe escreveu. Eu posso ter que abandonar a faculdade de enfermagem. É isso que você quer? Mensagem da Helena, uma tentativa óbvia de manipulação por culpa. Eu não respondi a nenhuma delas. O tio Ricardo me manteve informada sobre as reações deles, relatando que agora eles o estavam culpando por me envenenar contra eles e tinham pedido para ele se mudar completamente. Eu estarei fora antes do fim de semana, ele me disse. Meu amigo Pedro está me deixando ficar com ele até eu encontrar meu próprio lugar. Eu sinto muito por você estar no meio disso, eu disse. Não peça desculpas. Isso já devia ter acontecido há muito tempo. Só lamento não ter falado antes. 3 dias depois que eu cancelei as transferências automáticas, cheguei em casa do trabalho e encontrei Helena sentada no chão do lado de fora da porta do meu apartamento, com uma sacola de presente ao lado dela. Ela pulou quando me viu. Finalmente! Eu estou esperando há horas.
ela disse, como se eu estivesse atrasada para um compromisso que eu nunca tinha marcado. O que você está fazendo aqui, Helena? Eu perguntei, mantendo a voz neutra enquanto destrancava a porta. Precisamos conversar, ela disse, me seguindo para dentro sem esperar um convite. Essa situação toda saiu do controle. A mãe e o pai estão um caos. Você não está atendendo nossas ligações ou mensagens de texto. Eu larguei minha bolsa de trabalho e me virei para encará-la. Vocês pediram um tempo. Estou respeitando esse pedido. Isso foi só a mãe sendo dramática. Você sabe como ela é. A gente não queria que você nos cortasse financeiramente. Ela empurrou a sacola de presente em minha direção. Toma, eu te trouxe uma coisa. Dentro havia uma vela perfumada cara, da mesma marca que eu tinha mencionado uma vez que gostava, mas nunca comprei para mim por causa do preço. A ironia não me escapou. Obrigada pela vela, eu disse, colocando-a de lado. Mas isso não muda nada, Helena. Eu sei do emprego do pai, sei sobre o trabalho de meio período da mãe na igreja, sei sobre a sua bolsa de grife e o carro novo. Eu sei que vocês todos têm mentido para mim por anos. A expressão dela mudou de falsa alegria para raiva defensiva. E daí? Os pais são para ajudar os filhos são para ajudar os pais. É assim que a família funciona. Ajudar? Sim. Mas isso não foi ajuda, Helena. Isso foi exploração. Vocês se aproveitaram do meu amor e da minha confiança. Mentiram para mim repetidamente para manter o dinheiro fluindo. Isso não é família. Isso é fraude. Essa palavra é feia, ela disse, estremecendo. Nós nunca te forçamos a nos dar dinheiro. Você se ofereceu. Eu me ofereci com base em informações que vocês sabiam que eram falsas. Vocês me deixaram acreditar que o pai estava desempregado por 7 anos. Vocês me deixaram acreditar que estávamos em constante crise financeira. Enquanto isso, vocês estavam tirando férias e comprando itens de luxo com o dinheiro que eu suei para ganhar. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas, mas eu já tinha visto essa atuação antes. O que você quer da gente? Uma desculpa? Ok, me desculpa. Todos nós pedimos. Podemos superar isso agora? Uma desculpa seria um começo, eu disse, mas não se for apenas uma tática para o dinheiro voltar a fluir. Preciso ver uma mudança de verdade, honestidade de verdade e um plano de verdade para pagar de volta pelo menos uma parte do que foi tirado com falsas desculpas. A expressão dela se endureceu. Então é isso. Você está mantendo a sua própria família financeiramente refém até que a gente atenda às suas exigências. A acusação era tão invertida, tão completamente diferente da realidade que eu quase ri. Não, Helena, eu estou simplesmente encerrando um arranjo financeiro que foi baseado em mentiras. O que acontece a seguir depende de todos vocês. Você vai se arrepender disso, ela disse, pegando a bolsa. Quando você precisar da gente um dia, lembre-se desse momento. Depois que ela foi embora, eu me sentei em meu apartamento silencioso, pensando sobre a ameaça de despedida dela. A verdade era que eu tinha precisado da minha família por anos. Precisava do apoio emocional deles, do interesse genuíno na minha vida, do amor sem condições. Eles tinham falhado em me dar qualquer coisa disso, focados apenas no que eu podia dar materialmente. Pela primeira vez, eu realmente entendi que tinha estado sozinha o tempo todo. As 2 semanas seguintes foram um borrão de turbulência emocional e prática. Minha família usou todas as táticas de manipulação imagináveis, de chantagens emocionais à raiva a love bombing. Minha mãe enviou um longo e-mail explicando que tinha havido um terrível mal-entendido. De acordo com a história dela, eles nunca tinham dito explicitamente que o pai estava desempregado nos últimos anos. Eu simplesmente tinha assumido isso. Eles não tinham mencionado o emprego dele ou o trabalho de meio período da mãe, porque não queriam me sobrecarregar com os detalhes de suas lutas diárias. A viagem para a França tinha sido ganha em uma rifa da igreja, uma afirmação que eu sabia ser falsa. As compras de grife de Helena eram todas de lojas de outlet, que tinham uma ótima promoção. Cada explicação era frágil, fácil de ser desmentida e ignorava completamente o problema central. Eles tinham deliberadamente criado a impressão de desespero financeiro para me fazer continuar enviando dinheiro. Meu pai adotou uma abordagem diferente, deixando mensagens de voz cheias de desculpas por qualquer má comunicação
e culpando a situação em tempos estressantes e falta de planejamento financeiro. Ele nunca admitiu a enganação deliberada. Em vez disso, caracterizando toda a situação como uma série de mal-entendidos lamentáveis que poderiam ser resolvidos se eu apenas voltasse a dar o apoio financeiro enquanto resolvíamos as coisas em família. Helena alternava entre mensagens de texto irritadas, me acusando de traição, e mensagens chorosas sobre a possibilidade de ter que sair da faculdade. Quando eu não respondia, ela apareceu no meu trabalho com flores, criando uma cena desconfortável na área da recepção, que terminou com minha gerente pedindo para ela ir embora. Durante tudo isso, eu mantive meu silêncio, seguindo o conselho da Dra. Oliveira de me dar espaço para processar meus sentimentos antes de me envolver com eles novamente. Em vez disso, me concentrei em reconstruir minha vida. Me encontrei com um consultor financeiro que me ajudou a criar um plano para maximizar meus novos recursos. Dei a entrada para um apartamento modesto, mas charmoso, em um bairro que eu amava. Reservei uma viagem de 15 dias para a Itália, para a próxima primavera, algo que eu tinha sonhado desde a faculdade. E me matriculei na aula de cerâmica que Olivia vinha recomendando há meses. Tio Ricardo, agora instalado no quarto vago do amigo, se tornou meu apoio mais consistente. Nós nos encontrávamos para jantar 2 vezes por semana, comparando anotações sobre nossas respectivas jornadas para longe da dinâmica familiar tóxica que nós dois tínhamos apoiado de maneiras diferentes. Seus pais me ligaram ontem, ele me disse durante um dos nossos jantares. Eles querem marcar uma reunião de família para acertar as contas. Acho que eles estão finalmente percebendo que você está falando sério sobre isso. O que você disse a eles? Eu perguntei. Eu disse que só participaria se eles viessem preparados para assumir total responsabilidade por suas ações e com um plano concreto para compensar o que fizeram. O Carlos desligou na minha cara. Eu sorri apesar da situação. Eles não estão acostumados com a gente tendo limites. Não estão, Ricardo concordou. Mas eles terão que se adaptar se quiserem que a gente volte para as vidas deles. 3 semanas após a mensagem de texto inicial, minha mãe ligou e, surpreendentemente, eu atendi. Queremos nos encontrar com você, ela disse sem rodeios. Todos nós, incluindo o Ricardo, se ele vier. Em um lugar neutro, você escolhe. Por quê? Eu perguntei simplesmente. Porque somos família, Cris. As famílias não devem ser destruídas por mal-entendidos sobre dinheiro. Ainda era retratado como um mal-entendido, não como uma enganação deliberada, mas era o mais próximo de uma trégua que eles tinham oferecido. Vou pensar sobre isso, eu disse, não querendo me comprometer imediatamente. Após consultar a doutora Oliveira, eu concordei com a reunião, com condições específicas. Seria em um restaurante público de minha escolha. O tio Ricardo estaria presente, e eu iria embora imediatamente se eles se tornassem manipuladores ou se recusassem a reconhecer os fatos da situação. Nós nos encontramos no sábado seguinte em uma churrascaria tranquila no centro da cidade. Meus pais e Helena chegaram juntos, todos vestidos de forma mais formal do que a ocasião exigia, como se estivessem participando de uma negociação de negócios. Tio Ricardo e eu chegamos separadamente, trocando um olhar de apoio antes de nos sentarmos na grande mesa de canto. Um silêncio desconfortável pairou enquanto o garçom distribuía os cardápios e pegava os pedidos de bebidas. Ninguém parecia disposto a ser o primeiro a falar. Finalmente, meu pai pigarreou. Chris, primeiro de tudo, queremos pedir desculpas por como as coisas aconteceram. Essa situação saiu do controle e lamentamos a mensagem de texto em grupo. Foi escrita no calor do momento. Era um começo, mas nem perto do reconhecimento total que eu precisava. Pelo que exatamente vocês estão se desculpando, pai? Pela mensagem de texto ou pelos anos de enganação sobre a situação financeira de vocês? Ele se mexeu desconfortavelmente. Nós nunca tivemos a intenção de te enganar. Nós simplesmente não queríamos te preocupar com os altos e baixos da nossa recuperação financeira. Recuperação de quê? Eu insisti. Você teve um emprego estável por 3 anos. De acordo com o tio Ricardo, a mãe tem trabalhado em meio período por 2 anos. Ainda assim, vocês continuaram a aceitar milhares de reais meus por mês, sem nunca sugerir que o valor pudesse ser reduzido porque a situação de vocês tinha melhorado. Minha mãe interveio.
Nós deveríamos ter sido mais transparentes sobre a melhora das nossas circunstâncias. Isso foi errado da nossa parte e lamentamos muito. Foi o primeiro reconhecimento genuíno e eu concordei levemente. Nós nos acomodamos com a situação, ela continuou. O dinheiro extra nos ajudou a reconstruir nossas economias depois dos anos difíceis, a cuidar de reparos na casa que estávamos adiando, a ajudar a Helena com a faculdade. A voz dela foi se apagando quando ela percebeu que estava descrevendo gastos supérfluos e não necessidades de sobrevivência. E a viagem a Paris, eu adicionei. E a bolsa de grife da Helena, e o carro novo dela, e o apartamento na praia que vocês estavam considerando. Meus pais trocaram olhares. Quem te contou sobre o apartamento na praia? Meu pai perguntou, lançando um olhar acusatório para o tio Ricardo. Isso importa? Eu rebati. O ponto é que vocês estavam usando meu dinheiro para luxos enquanto eu adiava meus próprios objetivos e sonhos porque achava que vocês estavam em uma situação financeira terrível. Helena, que tinha ficado estranhamente calada, finalmente falou. Eu não sabia sobre o emprego do pai até o ano passado, ela disse. A mãe e o pai me disseram para não te contar porque complicaria as coisas. Eu deveria ter falado mesmo assim. Me desculpa, Chris. O pedido de desculpas dela pareceu sincero e senti uma pequena fenda na minha armadura protetora. Obrigada por isso, Helena. Meu pai, talvez sentindo uma mudança na temperatura emocional, se inclinou para a frente com entusiasmo. Então, para onde vamos a partir daqui? Queremos superar isso, Chris. Queremos nossa família unida novamente. Isso depende, eu disse com cuidado. Vocês estão pedindo para que nosso relacionamento seja restaurado, ou estão pedindo para o dinheiro voltar a fluir? Ambos, é claro, minha mãe disse, e rapidamente recuou com a minha expressão. Quer dizer, principalmente o relacionamento, é claro, mas construímos nosso orçamento em torno da sua contribuição e cortá-la tão abruptamente criou dificuldades reais. Tio Ricardo, que vinha observando em silêncio, fez um som que ficou entre uma tosse e uma risada desdenhosa. Lúcia, você está se ouvindo? Ele perguntou. Você ainda está enquadrando isso como responsabilidade da Cris. Vocês não têm direito ao dinheiro dela. Nunca tiveram. O fato de vocês terem construído o orçamento em torno de uma fonte de renda que obtiveram por meio de enganação é um problema de vocês para resolver, não dela. O rosto do meu pai ficou vermelho. Fácil para você falar, Ricardo. Você sempre teve o luxo de se preocupar apenas com você mesmo. Chega, eu disse com firmeza. O tio Ricardo está aqui como minha pessoa de apoio, não para ser atacado. Se vocês não podem ter essa conversa com respeito, então terminamos por aqui. Meus pais trocaram olhares novamente, e minha mãe estendeu a mão para a minha por sobre a mesa. Eu permiti o contato, embora me sentisse estranha, depois de semanas de distância emocional. Queremos acertar as coisas, ela disse suavemente. Diga-nos o que você precisa de nós. Era a pergunta que eu estava esperando, a que eu tinha me preparado para responder com a ajuda da Dra. Oliveira. Preciso de honestidade completa a partir de agora. Eu comecei. Sem mais segredos, sem mais omissões convenientes, sem mais manipulação. Preciso do reconhecimento da extensão total da enganação nos últimos anos, não apenas de desculpas vagas por má comunicação. Preciso que vocês assumam a responsabilidade pela própria situação financeira, sem esperar que eu subsidie o estilo de vida de vocês. Respirei fundo antes de continuar, e preciso de alguma forma de plano de pagamento para pelo menos uma parte do dinheiro que foi tirado com falsas desculpas. Não tudo, mas o suficiente para demonstrar que vocês entendem a magnitude do que aconteceu e que estão comprometidos em fazer as pazes. Meu pai começou a protestar, mas minha mãe apertou o braço dele em sinal de alerta. Essas condições são justas, ela disse, embora as palavras parecessem difíceis para ela. Podemos elaborar um plano de pagamento, algo administrável com a nossa renda atual. E quanto ao nosso relacionamento daqui para frente? Meu pai perguntou. Você fará parte da família novamente? Essa era a questão que mais tinha me preocupado nas semanas de separação. O que família significava agora, depois de tudo o que tinha acontecido? Podemos começar a reconstruir nosso relacionamento, eu disse com cuidado. Devagar, com os limites apropriados. Sem mais envolvimento financeiro, sem mais chantagens emocionais, sem mais manipulação.
Começamos com contatos breves e ocasionais e vemos como as coisas andam. Não era a reconciliação imediata e completa que eles esperavam, mas era tudo o que eu podia honestamente oferecer. Para minha surpresa, eles aceitaram as condições sem mais argumentos, talvez finalmente entendendo o quão perto eles tinham chegado de me perder para sempre. Quando terminamos nossas refeições e nos preparamos para ir, Helena perguntou com hesitação: "Posso te dar um abraço de despedida?" Eu concordei, e o abraço dela foi apertado, desesperado, uma lembrança da irmã que eu tinha conhecido antes que o dinheiro complicasse tudo. Por um momento me permiti ter a esperança de que algo genuíno pudesse ser salvo dos destroços da nossa relação familiar. Só o tempo diria. Os meses seguintes à nossa reunião no restaurante foram uma dança cuidadosa de reconstruir a confiança enquanto mantínhamos limites firmes. Meus pais tiveram dificuldades com a nova dinâmica, ocasionalmente voltando a padrões antigos de chantagens emocionais sutis ou referências a dificuldades financeiras. Toda vez, eu calmamente sinalizava o que eles estavam fazendo e redirecionava a conversa, ou a encerrava se necessário. O processo de cura não foi rápido nem linear. Alguns dias traziam progresso, outros, retrocessos dolorosos. Havia momentos em que eu me perguntava se valia a pena manter qualquer relacionamento com eles, dado o custo emocional. Nesses momentos, eu me apoiava muito no meu sistema de apoio. Tio Ricardo, minha amiga Olívia, a doutora Oliveira e o grupo de apoio para sobreviventes de abuso financeiro que eu tinha me juntado por recomendação da terapeuta. As histórias que ouvia naquele grupo me ajudaram a colocar minha experiência em perspectiva. Alguns membros tinham perdido casas, economias de aposentadoria ou ficado com dívidas esmagadoras por causa de exploração financeira por membros da família. Embora minha situação fosse dolorosa, eu tinha escapado antes que o dano se tornasse irreparável. Eu ainda tinha tempo para reconstruir meu futuro financeiro, e foi o que eu fiz. Eu me mudei para o meu apartamento 3 meses depois de cortar o apoio financeiro à minha família. No dia em que recebi as chaves, fiquei na sala vazia, dominada pela percepção de que aquele espaço era realmente meu, conquistado com meu próprio trabalho duro e recursos recém-protegidos. Tio Ricardo me ajudou a pintar as paredes e a montar os móveis. Olívia organizou uma festa de boas-vindas na qual nenhum dos convidados era meu parente de sangue. Ainda assim, cada pessoa ali tinha demonstrado mais cuidado genuíno pelo meu bem-estar do que minha família imediata tinha demonstrado em anos. Meus pais e Helena não foram convidados para a festa. Nosso contato permaneceu limitado a encontros ocasionais para tomar café ou breves ligações, sempre nos meus termos e no meu horário. Eles tinham começado a fazer pequenos pagamentos mensais de volta, como prometido, embora os valores fossem simbólicos em comparação com o que eles tinham tirado. Mesmo assim, o reconhecimento simbólico importava mais do que o próprio dinheiro. 6 meses depois desse novo arranjo, eu embarquei em um avião para minha tão adiada viagem para a Itália. Ficar na Capela Sistina, olhando para a obra-prima de Michelangelo. Eu tive a percepção de que eu teria perdido esse momento se eu tivesse continuado a sustentar minha família indefinidamente. Quantas outras experiências, conexões e oportunidades eu tinha sacrificado no altar de uma falsa obrigação? A viagem se tornou um ponto de virada na minha jornada de cura. Longe dos lembretes diários do drama familiar, eu me reconectei com partes de mim mesma que tinham sido negligenciadas por anos. Redescobri meu amor pela história da arte e pela exploração espontânea. Fiz amigos com outros viajantes e moradores locais, praticando as frases em italiano que eu tinha aprendido em um aplicativo durante as pausas para o almoço no trabalho. Mais importante ainda, experimentei alegria sem culpa pela primeira vez em anos. Sem cálculos mentais de como meu fundo de viagem poderia ter ajudado minha família. Sem mensagens de texto preocupadas, checando se eles precisavam de dinheiro enquanto eu estava egoisticamente me divertindo. Apenas prazer puro e descomplicado no momento. Quando voltei para casa, bronzeada e rejuvenescida, trouxe comigo aquela liberdade recém-descoberta. Retomei as aulas de cerâmica, entrei em um grupo de trilha e até mesmo aceitei sair para um encontro com João, do trabalho, que tinha notado a mudança em mim e me chamou para sair de novo. Meu relacionamento com minha família continuou a evoluir, às vezes de forma dolorosamente lenta.
Houve retrocessos, como quando minha mãe acidentalmente me incluiu em um e-mail para a família estendida descrevendo dificuldades financeiras que eu sabia que eram exageradas, ou quando meu pai sugeriu que eu lhes emprestasse dinheiro para um reparo na casa, como se a nossa história fosse apenas uma nota de rodapé menor, em vez de uma quebra fundamental de confiança. Cada incidente exigia um reforço firme dos limites, às vezes incluindo períodos de contato reduzido quando eles forçavam demais. Mas também houve momentos de conexão genuína. Ajudar Helena a estudar para uma prova difícil, comemorar a promoção do meu pai no trabalho, apoiar minha mãe durante um breve susto de saúde. Tio Ricardo permaneceu meu aliado firme durante todo o tempo, tendo estabelecido seu próprio relacionamento mais saudável com meus pais a uma distância segura de seu novo apartamento. Eles estão tentando. Ele me lembrava durante momentos de frustração. Nem sempre conseguindo, mas tentando. 1 ano exato depois de receber aquela mensagem de texto fria, eu convidei minha família para jantar no meu apartamento. Foi a primeira vez que eles estiveram na minha nova casa, uma escolha deliberada da minha parte para manter a separação entre o meu santuário e as complicações do nosso relacionamento. Enquanto estávamos sentados ao redor da minha mesa de jantar, a conversa fluiu mais facilmente do que em meses. Havia uma corrente de consciência, um reconhecimento mútuo da jornada que tínhamos percorrido e do trabalho que ainda estava por vir. Mas também havia risadas, interesse genuíno nas vidas uns dos outros e momentos de conexão autêntica que me lembraram por que eu tinha escolhido manter contato apesar de tudo. Depois do jantar, enquanto desfrutávamos do café e da sobremesa que Helena tinha trazido, meu pai pigarreou. "Quero dizer uma coisa", ele começou, a voz incomumente hesitante. "Este último ano foi difícil, mas também esclarecedor. Eu não percebi o quanto tínhamos chegado a te ver como um recurso, em vez de uma filha. Tenho profunda vergonha disso agora." Minha mãe balançou a cabeça, com lágrimas nos olhos. "Nós perdemos de vista o que importa. O dinheiro se tornou mais importante do que nosso relacionamento com você, e isso foi terrivelmente errado. Somos gratas por você ter nos dado uma chance de fazer as pazes." "Nem todo mundo teria feito isso", Helena acrescentou. As palavras deles eram simples, mas um reconhecimento profundo do que eu tinha precisado ouvir por meses. As desculpas não eram perfeitas, mas eram sinceras, de uma forma que as declarações anteriores deles não tinham sido. "Obrigada", eu disse em voz baixa. "Isso significa muito para mim." Mais tarde, depois que eles foram embora e eu estava lavando a louça com o tio Ricardo, ele esbarrou o ombro gentilmente no meu. "Você conseguiu, minha pequena", ele disse com orgulho. "Você quebrou o ciclo." E eu tinha. Ao me manter firme no meu valor, ao me recusar a ser valorizada apenas pelo que eu podia oferecer materialmente, eu tinha forçado uma mudança fundamental na nossa dinâmica familiar. O caminho tinha sido doloroso, o custo alto, mas o resultado era um relacionamento mais saudável, construído com base no respeito mútuo, em vez da exploração. A lição mais profunda que aprendi com essa provação foi a diferença entre generosidade e autossacrifício. A verdadeira generosidade vem de um lugar de força e escolha, não de obrigação ou manipulação. Ela tem limites e expectativas claros. Ela não diminui quem a dá ou permite padrões prejudiciais em quem a recebe. Também aprendi que, às vezes, o amor exige dizer não, que estabelecer limites não é egoísmo, mas sim uma necessidade para relacionamentos saudáveis, que meu valor como filha, como pessoa, nunca esteve ligado às minhas contribuições financeiras. Hoje, eu ainda ajudo a minha família ocasionalmente, mas nos meus termos. Uma pequena assistência específica para necessidades legítimas, nunca um apoio indefinido ou transferências automáticas. Nosso relacionamento melhorou, embora a reconstrução da confiança continue diariamente, uma pequena interação positiva de cada vez. Quanto a mim, estou florescendo de maneiras que eu nunca poderia ter enquanto carregava o peso das exigências financeiras da minha família. Minha carreira avançou, meu círculo social se expandiu, e eu comecei a construir uma vida rica em experiências, em vez de esvaziada por obrigações. A mensagem de texto que uma vez partiu meu coração, no final, me levou à minha libertação.
Ao tentar me punir, minha família, sem querer, me deu o empurrão que eu precisava para recuperar minha vida. E por isso, ironicamente, eu sou grata. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks, para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.